Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu poderia dizer que o Corinthians cavou a própria derrota, que vocês iriam entender, né? Não pode errar contra o Flamengo, não pode errar contra eles, porque o Flamengo não é o líder por acaso. O Dorival Júnior brilhou no primeiro tempo, mas o Felipe Luiz apareceu no segundo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos lá falar de Corinthians 1, Flamengo 2. Um primeiro tempo exuberante do Corinthians. Olha como há muito tempo eu não via. E questionado depois na entrevista coletiva após jogo, o Dorival Júnior, sobre esse elenco do Corinthians escolher alguns jogos, porque a derrota para o Sport, por exemplo, para o Lanterna na rodada passada, ela foi alarmante, ela saltou aos olhos da maneira como aconteceu. E aí, esse mesmo time vai e joga contra o líder do campeonato e tem uma postura completamente diferente no primeiro tempo. O Dorival Júnior, na sua resposta, até um pouco enigmática, concordou com isso. E disse o seguinte: se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu já teria corrigido. Ou seja, ele concordou que muitas vezes esses jogadores escolhem jogos para jogar. E não pode ser assim, porque valem os mesmos pontos dentro do mesmo campeonato. E o que é mais fácil? Conquistar 3 pontos diante do Flamengo ou contra o Lanterna? Pois bem, o Corinthians não somou nenhum ponto contra nenhum dos dois. Vamos lá. A estratégia no primeiro tempo ela foi brilhante. Também é verdade que o Flamengo custou a entrar no jogo. O Flamengo vem de um desgaste de um jogo na quinta-feira contra o Estudiantes, que acabou só nas penalidades. E mesmo gerenciando o elenco fisicamente, como o Felipe Luiz faz de uma forma muito competente, mesmo assim é natural. A Arrascaeta, por exemplo, foi titular, Bruno Henrique, o Saul, vários jogadores, né? Aí teve o Vinha na lateral esquerda, a dupla de zaga mesma. Aí teve, quem mais ele colocou ali no meio? O De La Cruz, né, que começou como titular, e o Jorginho, que foi até as penalidades lá, entrou no segundo tempo. Esse é o banco do Flamengo. O Jorginho e o Luiz Araújo entraram no segundo tempo, gente. Sacanagem. O Carrascal, que jogou o Carrascal no segundo tempo. Mas no primeiro tempo só deu Corinthians. Só deu Corinthians. O Dorival Júnior, o que ele fez? Eu até falei aqui no pré-jogo, olha, ou ele vai com os 3 zagueiros com o Angileri, como ele vinha fazendo, só que agora ele tem de volta o Ranieri. Pô, eu não abriria mão do Ranieri. Mas aí ele vai tirar o Maicon do time? Bom, pode ser que sim. Não, o Dorival não abre mão do Maicon. E discordando de alguns torcedores, né, que na live estavam falando a respeito do Maicon, eu acho que enquanto o Corinthians dominante no jogo, o Maicon foi importante. Acho que o Maicon vem jogando bem, tá? Depois, no segundo tempo, enfim, o time como um todo sucumbiu. Mas enquanto o Corinthians com a bola propositivo no jogo, o Maicon ajudou. Para ele não abrir mão do Maicon e ter o Ranieri, o que ele fez? Ele baixou o Ranieri para terceiro zagueiro, e pode ser um volante saindo para o jogo, né, mas sem a bola, uma linha de 5, né, baixando os 2 laterais e os 3 ali, o Ranieri, o João Pedro Tchoca, já que o André Ramalho sentiu um estiramento antes do jogo e foi sacado, junto do Gustavo Henrique. Então Gustavo Henrique, Tchoca e Ranieri. O Tchoca fez um jogaço, na minha opinião. Infelizmente ele sentiu no segundo tempo e teve que ser substituído pelo Kaká, porque, cara, esse moleque sempre entra na fogueira. E parece que ele precisa fazer mais do que os outros, né? Pra provar o seu valor. Eu acho que ele foi muito bem. Com velocidade, antecipação, bloqueios em alguns chutes, assim. Enquanto ele estava em campo, o Flamengo teve mais dificuldades. É isso que eu quero dizer. Mas o sistema funcionou. Porque aí ele baixa essa linha de 5, Ranieri para terceiro zagueiro, e um meio de campo com Maicon, Martinez e Breno Bidon. O Breno Bidon jogou uma enormidade. O Bidon simplesmente no primeiro tempo, até os 40 minutos, por 40 minutos, enquanto o Corinthians foi dominante, ele botou o jogo no bolso. O Bidon fez de tudo, inversão de jogo, infiltração, atacando o espaço, achando o Guinegão e o Yuri Alberto. Uma loucura. O Bidon, simplesmente o Flamengo não achava o Bidon. O Bidon tem muito talento, gente. E o Dorival enxerga ele como um substituto do Garro, como um cara que possa ser mais próximo da área. E eu sempre falei aqui, Bidon assume a bronca, mata no peito, finaliza, como ele fez contra o Sport, que mesmo com a derrota ele foi o melhor do time. Chutou uma bola no travessão, quase faz um gol.
Contra o Grêmio lá em Porto Alegre, antes da Copa do Mundo de Clubes, no último jogo ele vai lá e mete um pombo sem asa na gaveta e empata o jogo. O Bidon tem essa qualidade, mas ele precisa acreditar mais nisso, de que ele pode ser esse cara, de dar um passe mais ousado, de chegar mais na frente da área, de pisar na área daqui a pouco para finalizar e fazer gols. O Bidon pode ser esse cara. E ele mostrou isso enquanto o Corinthians foi dominante no jogo, tá? Dorival, estratégia brilhante, amarrou o Flamengo jogando em linha alta, dando muito espaço e a bola chegando. Essa bola no espaço, pro Guinegão e o Yuri Alberto que se movimentam bem, pô, pelo amor de Deus. E aí, o pecado contra o Flamengo. O Corinthians empilhou chances perdidas, mas foi um amasso, pum, 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 que eu falei, caramba, o gol tá amadurecendo, o Corinthians tá jogando mais, o Corinthians vai conquistar a vitória só com esse primeiro tempo. E aí o Yuri perde 1, 2, 3, 4, cara, pelo menos umas 4 chances claras para deixar o Corinthians em vantagem. E não só por um gol. O Corinthians merecia estar ganhando por mais de um gol de diferença do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo iria virar o jogo, iria se recuperar? Não sei, não tem como saber. O fato é que o Corinthians criou para tal. E o Dorival foi questionado sobre isso e de uma forma bem incomodada, ele também esboçou reações nesse sentido. Porque, embora ele tenha errado no segundo tempo, a sensação que o técnico fica do tipo assim, vai sobrar para mim, mas se eles fizessem aquilo que eu propus para fazer no primeiro tempo, talvez eu tivesse saído vencedor. E o Yuri Alberto merece um capítulo, né, gente? Porque o Yuri, eu sempre passei pano pro Yuri mesmo, porque, pô, é difícil você achar um atacante que briga como ele briga, luta, se entrega, divide todas as bolas, por mais que erre. Os gols que o Yuri normalmente erra, você vê que é nítido que ele tá tentando acertar. Não é uma displicência, não é um dar de ombros, não é uma falta de atenção no lance. Não, ele tenta tirar do goleiro, a bola bate na trave, ele tenta driblar o goleiro, às vezes toma uma decisão errada pelo momento, mas, cara, normalmente ele tenta fazer o gol. E por isso, cara, eu falo assim, pô, é um atacante que perde gol, mas uma hora ele vai fazer. Só que o lance do pênalti, um pênalti que no início eu até achei que não tinha tocado e tal, mas... E o lance se origina, depois a gente vê que toca, né? Tem um pisãozinho de leve ali do Léo Pereira no Breno Bidon, só que é um lance de leve que tá vindo em velocidade e ele derruba, né, o jogador do Corinthians que estava pegando o rebote. O lance se origina de um lance perdido do Yuri, que é uma bola que chega para ele no ponto futuro na perna esquerda, ele tira do Rossi, ela bate na trave e volta e o Bidon sofre o pênalti. Só que aí o Maicon pega a bola. E eu não acho que o Maicon fosse ser o batedor ali. Eu acho que eles têm feito isso, né? O jogador vai lá, pega a bola, confunde o goleiro, né? Pra confundir de quem vai ser o batedor, aquela coisa toda. Não sei se é uma estratégia que funciona muito bem, mas enfim, isso é comum hoje, né? Um jogador pega a bola, daqui a pouco vem o batedor de última hora, né? E faz a cobrança. O Maicon pegou a bola, achei que não fosse ele, mas acho que ele poderia ser. Ele é o capitão do time, dos presentes ali no time é um dos batedores. Só que aí vem o Yuri, que já tinha perdido contra o Palmeiras, que o Everton defendeu, lembra? Que não marca, ou não marcava, há 4 meses com a camisa do Corinthians. 21 de maio, contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, o último gol. Ficou muito tempo parado, aquela coisa toda. Os últimos jogos do Yuri não eram bons. Então ele vem numa fase também de contestação, aquela fase oscilante, natural, para quem tá voltando de um longo tempo parado. E ele resolve bater o pênalti. Só que mais do que isso, o Yuri resolve bater um pênalti de um jeito que eu nunca vi o Yuri bater um pênalti. Uma cavadinha muito mal feita. Gente, o Rossi defendeu a bola sentado. O Rossi, ele caiu, ele sentou e ele agarrou a bola. Uma cavadinha das mais ridículas que eu vi na minha vida. Mas assim, lamentável. Só que tem um contexto todo, um combo, que é bizarro entender como que o Yuri chegou a essa conclusão. O jogo é contra o líder, você tá jogando melhor, você tem uma chance de ouro de abrir o placar, você tá na tua casa, tá 0-0, você não marca há 4 meses, a fase não tá boa, você já perdeu um pênalti no ano, o Corinthians já perdeu um pênalti de cavadinha no ano com o Memphis, contra o Mirassol, e a tua decisão contra um Rossi
que é pegador de pênalti, que pegou 2 pênaltis contra o Estudiantes na quinta-feira e classificou o time dele para a semifinal da Copa Libertadores. A tua escolha, com esse combo todo, é dar uma cavadinha. Inexplicável, injustificável, indesculpável. Não pode. Não pode fazer isso, senhor Yuri Alberto. Eu passo pano, eu defendo, eu acho que é o melhor atacante que tem pro Corinthians. Eu sou fãzaço do Yuri, mas não pode. Ele tem que ser fortemente cobrado. Ele chorou depois e tal, acho que já se arrependeu, pediu desculpa, mas não pode, não pode. Igual eu digo pra minha filha aqui, desculpa papai, desculpa, mas não tem que só pedir desculpa, tem que aprender que não pode fazer, igual criança, né? Então, ok você pedir desculpa depois que você faz, esse é o primeiro passo, agora não adianta você ficar fazendo e pedir desculpa, não vai resolver. Então assim, não dá. Era difícil o Yuri voltar pro jogo, tá? Depois daquilo. Era difícil. Ele conseguiu. E esse é o mérito do Yuri, né, cara? Eu mordo e assopro, né? Porque eu acho que ele tem essa resiliência. E é lindo isso nele. Ele volta pro jogo, ele faz um gol, um belíssimo gol, inclusive, bem ao seu estilo, atacando o espaço pelo lado esquerdo. Ele dá um corte no Léo Ortiz, que não é mole. O Léo Ortiz é um zagueiraço. Ele chega antes, dá um corte meio que uma meia-lua, ganha na velocidade, arranca pra dentro do gol, de perna esquerda fuzila o Rossi. Golaço. Só que aí, Yuri, aí ele sobe no alambrado pra comemorar com a galera, toma um terceiro cartão, tá fora do próximo jogo. Me ajuda, Yuri. Beleza, 1-0 Corinthians. Final do jogo, 2-1 Flamengo. Então assim, fez falta? Será? O pênalti que ele bateu de cavadinha? Fez falta os gols que ele perdeu? Tem um gol, cara, que ele perde no primeiro tempo, que ele recebe pelo lado direito, que ele tá cara a cara com o Rossi, só que o Guinegão apareceu como um raio pelo lado esquerdo no ponto futuro, que era só ele rodar. O Guinegão entrava com bola e tudo, lá ele. Ele chuta em cima do Rossi. Não é que ele chuta embaixo, né, ele chuta em cima do Rossi. Então o Yuri, assim, ele é um personagem do jogo, porque ele faz o gol do Corinthians, que daria a vitória pro Corinthians naquele momento, mas ele perde um pênalti bizonhamente e ele perde muitos gols também. O Yuri é um cara muito querido, é uma esperança de gols da torcida, mas ele precisa botar a mão na consciência que hoje ele brincou, assim, brincou com uma coisa muito séria, né? Que é o ofício dele. O Yuri brincou com o próprio ofício hoje. E isso é inaceitável. Vocês sabem, isso não pode acontecer. Só que aí vem o segundo tempo, rapaziada. Lembra que eu falei? O Corinthians dominante, o Flamengo que não conseguia impor o seu jogo. O segundo tempo, no final do primeiro tempo a coisa já muda. O Flamengo já entra no jogo. O Corinthians cansa do seu estilo de jogo, do perde-pressiona, de atacar forte, de ficar com a bola, de envolver o Flamengo. O Flamengo meio que não consegue se encontrar nos 40 minutos iniciais. A partir dali o Flamengo começou a trocar passes, construir jogadas, começou a chegar no final do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e só deu o Flamengo. Claro, você tem umas idas e vindas, tanto que sai o gol do Yuri no começo do segundo tempo, mas o Flamengo já tinha um pouquinho mais de controle, e a partir dali só deu o Flamengo. E o Flamengo faz o gol de empate, por exemplo, trocando passes dentro da área do Corinthians. É um negócio surreal. Pro Flamengo é muito fácil fazer isso. Quando eles entram no jogo, aí você tem Samuel Lino de um lado, aí você tem Bruno Henrique do outro, você tem o Arrascaeta chegando pra finalizar. É loucura. Aí o Felipe Luiz, quando faz as trocas, bota o Gonçalo Plata, bota o Luiz Araújo, bota o Jorginho. É piada. É difícil mesmo. E aí o segundo gol sai de um erro de arbitragem. E aí eu sei que isso vai dar uma gritaria, e talvez até o torcedor fique bravo comigo. Porque com tudo que se desenhou no jogo, eu não consigo colocar na conta da arbitragem. Mas eu sei que o gol sai de um lance irregular, que o VAR não pode interferir. Muita gente me perguntou isso na live. Quando tem um reinício de jogo, lateral, ok, é errado. Era para um time e foi para o outro. Mas como ele cobra o lateral e o juiz autoriza essa cobrança, a partir dali você não pode voltar para antes do lateral, para antes da bola ter saído e o jogo reiniciado. Não pode. O jogo reiniciou, acabou. Você pode voltar só até esse momento. Por exemplo, se houve uma reversão do lateral, ele podia anular o gol, se ele quisesse. Aí é uma irregularidade na origem. Agora, como a irregularidade ela é antes, né? Ela é no lateral, que é para um time e não para o outro,
não tem como você voltar, não tem como você corrigir através do VAR do protocolo. É como um escanteio, né? Às vezes, escanteio ou tiro de meta? O juiz deu escanteio e era tiro de meta, sai o gol. Ele não pode anular, porque depois do escanteio, quando o cara cobra, já inicia uma nova jogada. Agora, é um erro de arbitragem, claro, ponto. Mas também teve um lance que eu tava debatendo com a rapaziada na live, que o Bruno Henrique, inclusive, passa como quer pelo Gustavo Henrique, chega na frente do Hugo e ele, ao invés de chutar, chuta cruzado. A bola chega no Arrascaeta, passa pelo Arrascaeta, só que o Tchoca dá um carrinho e a bola tem um leve desvio. O Arrascaeta sai enlouquecido em cima do Wilton Pereira Sampaio. No! E eles dão um tiro de meta. Seria um escanteio. Que seria uma chance de gol, uma chance de ataque, uma chance promissora pro Flamengo, que a arbitragem não marcou. É que no caso de um lateral errado, saiu o gol do Flamengo. Por isso que o Corinthians está reclamando, mas eu tenho dificuldade, gente, de dizer que o Flamengo foi beneficiado e que o Corinthians foi prejudicado. Mesmo é contraditório, isso eu sei. Porque eu acho que é um benefício indireto, entendeu? Eu sei, é um lateral, a defesa tá desorganizada ali e tal, mas pô, é um lateral que a bola vai no Carrascal, o Carrascal acha o Luiz Araújo chuta pro gol e faz o gol. E aí tem esse lance do escanteio que eu sei que é né? A arbitragem erra lá e cá. E assim, eu também não achei um lance tão claro, tá? Eu vi o lance duas vezes assim, eu falei, porque ele chega junto ali, né? Aí o Gustavo Henrique meio que bota o pé na frente, parece realmente que o Plata chuta pra fora, tá na frente do Bandeira, o Bandeira dá o lateral pro Flamengo. E aí, claro, né? A defesa desorganizada acaba tomando gol. Mas, de verdade, vocês acham que foi por isso que o Corinthians perdeu? Aí alguém vai me dizer, claro, né? Esse foi o gol que determinou o resultado. Mas enfim, eu acho menor. Não sei se vocês estão me entendendo, a gente ficar discutindo essa questão da arbitragem como determinante para o jogo, porque eu acho que o jogo teve mais coisas, o Flamengo chegou em outros momentos, poderia ter feito outros gols, inclusive, além do 2-1, foi completamente dominante no segundo tempo, e o Dorival colaborou também, porque quando ele percebe que ele está tendo o meio campo dominado, a alternativa dele foi colocar o Rian, foi colocar o Thales Magno e foi tirar o Guinegão, que estava fazendo uma correria, que estava se movimentando, que estava brigando, que estava dando opção para o ataque, especialmente para o Yuri. E aí fica sempre aquele questionamento, por que o Thales Magno? O que falta para o Corinthians desistir do Thales Magno? Para o Corinthians entender que o Thales Magno não é solução, que o Thales não vai entregar nada. O Dorival diz que nos treinamentos, o jogador só adquire confiança jogando. Não, ele só irrita mais a torcida. E se o jogador só adquire confiança jogando, por que essa mesma chance, essa mesma insistência, esse mesmo voto de confiança não é dado ao Kaique, ao Dieguinho, ao André? Por que eles não entram? Por que é sempre Thales e Romero? O Romero hoje nem entrou, mas por que é sempre o Thales? Por quê? Por que sacrifica sempre o moleque, o Guinegão? O Dorival explicou e não explicou. Enquanto que o Felipe Luiz, do outro lado, ele tem mais peças, ele tem mais recursos, evidentemente. Ele foi lá, colocou o Jorginho, colocou o Plata, colocou muito o Luiz Araújo e ganhou o jogo. Mas aí eu sei que, de novo, né, muita gente vai pesar pra cima do Dorival, que tem os seus problemas, que merece crítica, que tem que ser questionado. Só que eu acho que a estratégia dele foi muito boa no primeiro tempo. E o time não correspondeu. E no segundo tempo, ele, quando precisou alçar mão do seu banco, ele também não tinha recurso, mas com as peças que ele tinha, ele ainda escolheu errado. Mas assim, eu acho ainda, apesar de tudo, que o Dorival, cara, ele tá sendo engolido por um sistema que tem um presidente que assumiu, né, meio que por conta de um impeachment, um transfer ban. Ele não recebeu reforços, ele já conseguiu promover a base e conseguiu encontrar soluções, que foi com o Kaique e o Guinegão, e aí hoje eu não sei se, daqui a pouco, enfim, uma ideia de que, contra o Flamengo eu preciso botar um cascudo aqui, vou botar o Thales, que tá acostumado, já jogava contra o Vasco, né, pelo Vasco contra o Flamengo. Assim, gente, o Corinthians perdeu porque o Flamengo é muito melhor, e o Flamengo sabe jogar o jogo, ele sabe que o jogo tem 90 minutos, ele sabe gerir o jogo, ele sabe em que momento ele pode ganhar o jogo, e ele ganhou.
Fala, torcedor corintiano, tô trazendo mais um vídeo aí, pedindo você para deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos falar aí a respeito desse jogo aí do Corinthians. O Corinthians jogou bem no primeiro tempo aí, só que no segundo tempo não jogou tão bem. O Yuri Alberto aí perdeu gols aí no primeiro tempo, perdeu o pênalti, perdeu o gol, coisa que é inadmissível, que não deve ficar acontecendo. Então acredito aí que o Corinthians, a grande parcela de culpa aí da perda do Corinthians aí, vamos jogar nas costas do Yuri Alberto. Teve um lance lá que ele saiu na cara do goleiro do Flamengo e ele deveria tocar a bola, ele chutou no meio do goleiro depois que ele perdeu um pênalti. E teve várias oportunidades do Corinthians, né? O Corinthians jogou por igual contra o Flamengo. E no segundo tempo, o Timão ali deu aquele vacilo. Todo mundo tava lá na frente. Tinha poucos jogadores ali. O Flamengo cobrou aquele lateral rápido e acabou fazendo o gol da vitória. E o Corinthians saiu derrotado, né? Mas acredito aí que o Corinthians deu uma grande melhorada. Acredito, não sei se foi também a pressão da torcida. O Dorival Júnior aí, concordo com o Chico Garcia, tá meio que engolido pelo sistema aí. Mas vamos ver aí o que vai acontecer aí, né? Nos próximos dias. Ele pediu peça de reposição, mas não chegou as peças dele. E ele procurou solução na base, né? Não bota culpa no Dorival Júnior, que ele pediu reforço e os reforços não chegaram. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha disso tudo. Deixa seu like, comenta o vídeo desse vídeo. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!